Olá, amados, a paz do Senhor, tudo bem com vocês? Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por você estar assistindo este vídeo. E eu queria falar algo com vocês que realmente me chamou a atenção. Nós entendemos que é necessário que nós venhamos a conhecer a Deus. Isso é um fato que a gente não pode negar. Nós precisamos buscar ao Senhor para conhecê-lo, para estar diante do Senhor, para vermos e ouvirmos a sua voz e sabermos quem Ele é. E a sua palavra, ela é justamente algo assim, um mapa inteiro a respeito de quem Deus é, por meio de Cristo. E eu estava estudando a palavra do Senhor hoje, e uma coisa que me veio ao meu coração foi justamente que está lá em Mateus, no capítulo 7, no seu versículo 23, olha só, diz assim: Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Mas o que eu quero prestar atenção com você aqui é justamente na primeira parte do versículo que diz: eu nunca vos conheci. Se você observar o contexto no versículo anterior, você percebe que são pessoas que têm três características de manifestação do poder de Deus, que é expelir demônios, profetizar e curar os enfermos. Observe que eles são pessoas reconhecidas pelas manifestações sobrenaturais de Deus a respeito de algo que eles faziam no nome de Jesus. Porque em teu nome fizemos, em teu nome realizamos. Só que aqui nós prestamos atenção que mesmo que eles profetizassem, curassem ou expelissem demônios, Jesus diz: eu não vos conheci. E aqui é algo muito perigoso. Estamos vivendo um tempo onde há muita manifestação do poder de Deus, pessoas demonstram o poder de Deus, expelindo demônios, curando enfermos, ou profecias que até que se cumpram. Porém, precisamos prestar atenção em algo, porque não é porque, amados, eu manifesto o poder de Deus, que naquele grande dia eu serei salvo, eu entrarei no reino dos céus. Mas qual é a diferença? Observe, existem aqueles que procuram os sinais, manifestam os sinais, porém lhes falta algo. Por quê? Porque aprendemos a buscar a Deus e isso não pode deixar de existir, mas nós não aprendemos a ser conhecidos por Deus. Observe, conhecer a Deus significa absorver o seu conhecimento, ter a sua revelação, mas ser conhecido por Deus significa praticar aquilo que é da vontade do Pai. Jesus, ele vai dizer o seguinte, que nem todo aquele que me diz, que declara com a sua boca Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz, aquele que pratica, aquele que age de acordo com a vontade do Pai. Observe uma coisa que Paulo fala que é maravilhoso, que em 1 Coríntios capítulo 8, versículo 3, ele vai dizer que aqueles que amam a Deus são conhecidos por Ele. Observe, os que amam a Deus. O que é amar a Deus? Em João, Jesus ele diz: se me amais, vou dizer de novo, se você me ama, você vai guardar as minhas palavras. Observe que guardar as palavras de Jesus é mais do que somente tê-la na sua memória. Guardar significa praticar, ou seja, você não é só um ouvinte da palavra que está enganando o seu próprio coração. Você é alguém que pratica a palavra, ou seja, você é um ouvinte praticante, e assim você será bem-aventurado naquilo que você realizar.
Jesus, em seguida, lhe cita a parábola daqueles que ouvem e praticam como um homem prudente que edifica a sua casa sobre a rocha. E aquele que ouve e não pratica é um homem insensato que edifica a sua casa sobre a areia. Quem é que permanece? Aquele que edifica a sua casa na rocha ou aquele que se edifica a sua casa na areia? Segundo Jesus, é aquele que edifica a sua casa na rocha. E quem é que está edificado com a sua casa na rocha? É aquele que pratica o que ouve de Jesus. Então, quando é que eu e você somos conhecidos por Deus? Quando nós praticamos aquilo que Jesus nos ensina. Perceba, sinais você vai ter demais. Pessoas vão trazer sinais e até mesmo o inimigo pode fazer sinais. Mas não é isso que garante a entrada no reino dos céus. O que garante é fazer a vontade de Deus, realizar a vontade de seu Pai. E aqui, para finalizar, eu quero ir com vocês em 2 Timóteo, capítulo 2, no seu versículo 19. Eu estou com minha Bíblia aqui, eu estou indo lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19. Escuta isso aqui, ó. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este selo. O Senhor conhece aqueles que lhe pertencem. E mais, aparta-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Nós sabemos que todo aquele que é justo vai praticar as obras de Jesus, porque Jesus é justo. Então você vê o quê? Observe que os frutos dizem respeito à espécie da árvore. Jesus ele diz: conhecereis a árvore pelo seu fruto. Não se pode dar fruto bom em uma árvore má, não se pode dar fruto ruim em uma árvore boa. Então a gente começa a compreender: toda árvore boa dá frutos bons e toda árvore má dá frutos maus. Conhecereis a árvore pelo seu fruto. Então o fruto aqui é prática de justiça. E aquele que professa o nome do Senhor, ou seja, aquele que declara com a sua boca, ele precisa ter uma prática de se apartar da injustiça e praticar aquilo que Jesus ensina. Ouvir e fazer faz de você conhecido por Deus. E eu estou dizendo, não é uma atitude aparente, mas uma atitude do coração, porque Deus não olha para a aparência da árvore, ele olha para a raiz, que é o seu coração. Então se lembra que, como a Bíblia mesmo fala, é uma raiz que está enraizada nas águas. Quem é essa raiz que está enraizada nas águas? É aquele que medita na lei ou medita na palavra de Deus de dia e de noite e pratica essa palavra. Porque aí sim você será conhecido por Deus. Amém? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Que essa palavra tenha falado ao seu coração como falou no meu. Busque conhecer a Deus, mas busque também ser conhecido por Ele. Pergunte para o Senhor: Pai, eu tenho sido conhecido pelo Senhor? Porque às vezes a chave está aqui. Não é o fato daquele que diz Senhor, mas aquele que faz a vontade do Pai, aquele que cumpre a sua palavra, aquele que obedece a Jesus. Lembra lá que ele diz: por que me chamais Senhor, se não fazeis aquilo que eu mando vocês fazerem? O que adianta vocês estarem me seguindo se você não negar a si mesmo e carregar a sua cruz? O que Jesus estava dizendo é: muitos podem até me seguir, mas poucos se afastam da injustiça e praticam as palavras da verdade, as palavras de vida eterna. Não seja um ouvinte negligente, mas um operoso praticante da palavra de Deus, que não somente vê o seu rosto no espelho e depois esquece de como era,
Não, nós somos aqueles que vemos o nosso rosto e permanecemos, olhando para Ele, dizendo: eu vou cumprir a palavra de Deus, que é o nosso espelho. Amém? Deus abençoe. Em nome de Jesus. Até a próxima, pessoal. Comenta aqui embaixo o que esse vídeo falou com você. E até a próxima. Um abraço, pessoal. Tchau.